Esse é o momento de fazer missões enquanto ainda é tempo. As almas estão clamando, só se ouve gritos e lamentos. E a pergunta é: o que estamos fazendo? Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, bom dia, ou boa tarde, ou boa madrugada para quem vai estar olhando essa live na madrugada, quem perde o sono aí e pega o celular e olha a nossa live, porque eu sei que tem gente que olha agora, mas tem muita gente que olha depois também. Nós estamos aqui trazendo a você nessa noite uma live diferenciada, uma live com um tema. Não sei se vocês se recordam que nós conversamos que nós iríamos, a partir desse mês, do mês passado, né, Bruna, foi fazer um tema para o mês das nossas lives. Uma das nossas lives seria assim, a diferenciada, direcionada. E nós estamos aqui, né, hoje, no nosso Renovada Podcast. Estamos com o nosso coração muito feliz, porque esse tema é um tema deixado, inspirado pelo Espírito Santo. Cristo veio à Terra e fez esse tema acontecer, e Ele deixou para nós essa missão de ir e levar o Evangelho a toda criatura. E é o que nós estamos fazendo aqui, abrindo esse Renovado Podcast com muita alegria. Nós tivemos uma semana abençoadíssima com o aniversário da igreja, o aniversário do pastor Ezequiel. Nos reunimos aqui na casa do Senhor e o Espírito Santo falou muito aos nossos corações. E principalmente no último dia, Deus falou conosco que nós devemos sair das quatro paredes. Em especial conosco, né, Bruna? Deus falou conosco que nós devemos sair das quatro paredes. E hoje eu estava pensando, quando Deus propôs esse tema juntamente com o nosso convidado, que é um impulsionamento que o Senhor está nos dando. Nada acontece por acaso. Então você aí, que sente no seu coração uma chamada de Deus para fazer missões, esse é o teu momento. Você que sente no teu coração que você foi chamado para fazer algo diferente sobre essa terra, você tem uma missão diferente, hoje você vai descobrir se isso é realmente para ti. Nós estamos aqui juntamente com o nosso convidado. Glória a Deus. Como é que está melhor aí o som agora, pastor? Pessoal, vocês vão dizendo para nós se o som está bom, se não está bom, né? Já tem um pessoal que está ali dando boa noite, a minha sogra, que Deus abençoe, direto lá de São Gabriel, abençoe ela, abençoe a Natália, também o Henrico, que Deus vai abençoando todo o pessoal aí de São Gabriel que está nos ouvindo neste momento, nos assistindo. Mas hoje nós não vamos estar falando muito, porque eu quero dar bastante oportunidade para o nosso convidado, né? O nosso convidado, o reverendo pastor Nelson Fagundes, que esteve conosco na nossa campanha de aniversário e foi uma bênção de Deus. E nós já estávamos combinando essa live há muito tempo atrás, né, pastor? E Deus nos aprove ser bem nesse momento. Deus não faz nada atrasado, Ele faz tudo na hora certa e no momento certo.
Chama aí o teu amigo, chama a tua amiga, chama o teu parente, chama aquele que é mais achegado para olhar a live, compartilha, não esquece de compartilhar essa live, vai levando o Evangelho do Senhor, vai fazendo missões através desse Facebook, através desse canal, dessa rede social que o Senhor nos levantou aqui para fazer missões de uma forma diferente. E hoje nós vamos estar conversando sobre isso. Faz tempo que nós havíamos combinado com o pastor e Deus aprove esse momento agora. O pastor Nelson Fagundes está pela segunda vez na nossa live. Ele já esteve conosco no primeiro dia do ano. Foi no primeira live, primeiro dia do ano, não, primeira live do ano. O pastor Nelson esteve conosco, abrindo a nossa live, do ano de 2025, Então hoje ele está de novo aqui conosco, trazendo um tema especial que nós vamos estar conversando aqui, que é ir fazer missões, Missões está no coração de Deus, O teu coração está aí emocionado, com vontade de fazer algo para o Senhor, é a missão de Deus surgindo dentro de você. Não deixa essa chama se apagar, não. Quantas pessoas já deixaram a chama se apagar, mas é o momento de você reavivar essa missão do Senhor no teu coração. Pastor Nelson Fagundes está aqui conosco, a Bruna também está aqui, Bruna? Boa noite, paz do Senhor. Que vamos estar aqui recheando essa live de perguntas, O pastor Nelson está aqui bem capacitado pela presença de Deus para trazer a você uma mensagem que vai mudar a tua vida, vai mudar o teu pensamento em relação a fazer missões. Fazer missões tem vários âmbitos, fazer missões tem vários jeitos, pastor? De fazer missões, e hoje nós vamos estar aqui descobrindo. Você vai curtindo também, curte a nossa live, não esqueça, Hoje eu quero fazer bastante esse chamamento. Curte a nossa live, compartilha, comenta também. Você sabe que a sua opinião, o seu comentário é importantíssimo para nós. Você que já fez missão, você que tem aí também alguma experiência com missão, você pode comentar no nosso Renovada Podcast, ou também você quer fazer uma pergunta para o pastor, você pode fazer também. Você sabe que você tem liberdade. O pastor vai ver se pode responder ou não, e ele vai estar respondendo. Mais perguntas, diz o pastor. Vai ser bênção de Deus. Pastor Nelson Fagundes, reverendo, Seja bem-vindo à nossa live mais uma vez, pela segunda vez aqui na nossa live. Foi assim, a primeira live foi uma bênção de Deus. Deixou com gostinho de quero mais, por isso que o senhor está aqui de novo, para falar hoje sobre missões em especial. O senhor é casado com a pastora Jussara Rios, Isso. Aquela mulher bonita, Meu Deus, que eu já tentei trazer ela aqui, mas ela não quis ainda, Não quis ainda? Ainda por enquanto não, A Tássia também já tentei várias vezes trazer aqui. Não combinou ainda os horários, Vão ter que ver um horário para ela poder vir aqui. Ela vem. Ela vem, E a sua filha também, a Patrícia, Que é uma bênção de Deus. A minha filha maior é a Patrícia. Isso. Pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Deus abençoe a pastora Karina. Deus abençoe Bruna. E todo o pessoal que está assistindo, E os que ainda vão chegar, porque vai dar muito mais gente ainda. Amém. Pastor Ezequiel lá por detrás dos bastidores, lá atrás de câmeras. Câmera bem? Então, é uma alegria, um prazer, Karina, estar aqui com vocês. E eu não lembrava que eu tinha feito, sim, que aquela live foi a primeira do ano. Nós comentamos aqui na live. Foi. Mas realmente não lembrava. Que bom, Que bom. Que bom. Graças a Deus por isso. E como tu falaste, nós tínhamos marcado essa live para falar um pouquinho de missões, Sim. Para falar um pouquinho, Porque não é da aula de missões nem nada. Não. É comentar mais precisamente o nosso testemunho no Uruguai. Sim. Como é que é o trabalho no Uruguai. Sim. E missões é bom. Missões Deus tocou no nosso coração faz muitos anos e é bom. Eu tive até um programa quando eu trabalhei em Bela União,
A nossa primeira igreja como missões foi aberta em Bela União, né? Lá na fronteira da Barra do Quaraí com a Argentina, com Monte Cacete, lá no canto, lá no último canto. E eu tive um programa radial, de rádio, né, que se diz aqui, né? Radial no Uruguai. E quando estava em auge os Canarinhos de Cristo, e eles tinham uma canção que eu coloquei como abertura do programa, que era Missões, Missões, Missões está no coração de Deus. Sim, linda sim. Canção, né? Missão, linda. Missão realmente está no coração de Deus. Amém. Né? Abrisse aqui agora falando no ID de Deus. Sim, né? sim. E o Senhor diz, né, que ide predicar o Evangelho a toda criatura. E missões também não é só fora do país, né? Sim, sim. Missões eu posso fazer no meu bairro, eu posso fazer na minha casa, eu posso fazer... Quantos tem no meu bairro que não creem ainda? Sim, sim. Quantos tem na minha casa, familiares, né? Ou na minha família, que eu posso ir lá como bom missionário e também levar a mensagem. Levar esse ID, né? Essa esperança, sim. E falar para eles. Sim, isso é muito interessante, pastor, que quando fala em missão, a gente pensa sempre em sair do país. Exato. É a primeira coisa que vem na nossa mente, né? Eu vou ser um missionário, eu vou sair, né? E o que será que vai acontecer lá, né? O que será que me espera lá nessa saída, né? Que cultura eu vou encontrar? São várias questões, né, pastor? Claro. Você sabe que eu fiz aqui, né, um repertório aqui de perguntas, né, para o senhor, né? Eu estive vendo aí, né? E o porquê fazer missões? Né? O porquê? Gostaria de começar lhe perguntando o porquê fazer missões. Por que é importante fazer missões? Bom, primeiramente é como nós falamos agora, né? Sim. É um mandamento do Senhor. Sim, sim. E pregar e pregar, sim. E existem países ou lugares ou cidades até mesmo, né? Que são mais difíceis de chegar, ou mais difíceis de chegar com o Evangelho. E alguém tem que ir lá. Alguém tem que ir lá. Outro dia eu estava olhando um documentário Documentário, sim. Né? Lá nos ribeirinhos, lá, né? As pessoas têm um barco missionário e eles vão pregar lá, se embrenham naqueles fundos por lá. Sim, e eles não só pregam, como eles também vai dentista, vai médico. Sim, fazem trabalho social junto, sim. Mas o verdadeiro objetivo é pregar o Evangelho. É pregar o Evangelho, claro. O verdadeiro objetivo é pregar o Evangelho. Alguém tem que ir. Alguém tem que ir. E eu acho que Deus, Ele continua tocando corações dispostos para ir para esses determinados lugares. Sim. Fazer o Evangelho, pregar o Evangelho, ganhar almas para Jesus. Tem gente precisando, tem gente necessitada de uma palavra. Né? O profeta Isaías diz num dos capítulos ali que ele nos deu palavra cheias de poder, cheias de unção para nós levarmos ao necessitado. E essas palavras cheias de poder é o Evangelho. Amém. É o Evangelho, o testemunho do Evangelho, o que o Evangelho pode fazer. Sim, transformar a vida da pessoa. Exato. Caiu, o Senhor pode levantar. Claro. Né? Ainda há uma chance. Pastor, o que lhe levou a esse interesse por missão? O senhor viu, né, alguém, o que lhe chamou a atenção? Vou fazer missão. Como foi esse chamado? Eu acho que o nosso chamado foi assim, pastora. A gente sempre morou nas fronteiras. Sim. Ou fronteira com a Argentina ou fronteira com o Uruguai. Sim. E a gente sempre serviu a Deus nessas fronteiras. Fronteira com a Argentina, fronteira com o Uruguai. Sim. E as igrejas que nós servíamos tinham igreja no Brasil e no Uruguai. Era só passar uma ponte ou passar outra. Sim. E a gente tinha igreja dos dois lados. Sim. O programa de rádio que eu te falei, que eu tinha, era do outro lado. Era do outro lado, sim. E eu acho que isso um pouco é o que incentiva, né? Sim. Incentiva porque a gente vê outra cultura, outro idioma, e a gente pode pregar no Brasil, pode pregar no Uruguai. Sim. A gente fala os dois idiomas, né? Porque quase sempre quem mora na fronteira fala os dois idiomas. Sim. Isso também é uma trava, né?
Isso também é uma trava para quem quer fazer missões. Sim, sim. Quando nós, aproveito para te contar uma coisa. Quando nós saímos para missões, ali em Bela União, onde eu te falei, não era tão difícil, mas a minha esposa não falava nada de espanhol. Nada. Aí nós ficamos 2 anos em Bela União e nós transferimos para lá, para onde nós estamos até agora. Sim. Né? Que é o centro do país. Durazno. Ali ninguém entende nada. Sim. Quando a gente leva brasileiro lá, tem que levar um tradutor. Interessante. E a minha esposa começou a aprender na Bíblia e pediu para as irmãs que quando ela errasse, que corrigisse. Sim. E hoje ela fala espanhol. Nossa, que bênção, que bênção. É quando Deus tem um chamado, não adianta, né? Ele vai encaixando tudo. Claro. Então eu acho que o nosso sentido por missões, eu acho que foi isso, da gente sempre morar nas fronteiras e conhecer os 2 idiomas, poder falar os 2 idiomas, eu no caso, né? E tá, depois eu te conto como é que foi o chamado, que eu sei que tu tem uma pergunta grande. Ai, pastor. Bruna, quer fazer uma pergunta para o pastor? Ainda não, Bruna, ainda não. A Bruna vai deixando para depois, né? A Bruna quer fazer missões? Acho que a Bruna quer fazer missões. Não, assim, pastor, que o senhor agora está mais lá, está residindo no Uruguai, né, pastor? Morando lá. Sim, não, claro. E hoje, ele vendo assim, o senhor é um uruguaio completo, assim, como fala bem fluente o espanhol mesmo, né? Até no culto, o senhor achou que estava lendo ali uma Bíblia em espanhol e era em português. Isso que tinha trazido a Bíblia em português. Né? Aí eu pedi uma Bíblia e disse, não, para lá que eu tinha trazido a minha Bíblia em português. Mas é o costume, né? Agora nós vamos pregar no Uruguai, lá em Salto, eu disse para minha esposa, tem 2 igrejas, eu disse, tu prega lá na Pastora, e eu prego no Leonardo, que é outro pastor que nós vamos. Eu disse para ela, e tu compartilha a tua Bíblia uruguaia comigo, que eu não trouxe Bíblia uruguaia. Sim. Que benção, pastor. Faz quantos anos que vocês estão lá? Em Durazno? Olha, irmã, nós tivemos 13 anos pela quadrangular, voltamos para o Brasil e agora a nossa igreja vai fazer 14, nós fomos quando ela já tinha 2. Vamos para 12 anos mais. 12 anos. 13 e 12, 25, é isso? 25 anos. É isso, né? 13 e 12, 25. Já vamos para 25 anos ali no Uruguai. Tivemos um filho lá, né? As nossas 2 meninas, a Tássia e a Patrícia, são nascidas em Uruguai, né? São brasileiras. Sim. Mas o Matias era uruguaio de Durazno, né? Nasceu em Durazno. Nasceu em Durazno e partiu com o Senhor em Durazno. Em Durazno, viu? Uma missão, né? Tu fez uma pergunta fora de câmera aí. O que mais me marcou em missões? Era a próxima agora. Não precisa nem falar. Não precisa nem falar. Tem muitas coisas que marcam, mas essa não é uma perda, né? É um ganho. É um ganho. É uma alma que já está com o Senhor, já está segura. A gente sente igual, né? Era o que nós estávamos comentando na pregação, quando o senhor veio no aniversário do pastor e pregou. E estava falando sobre o seu filho, nós estávamos lá atrás, né? Eu e a irmã Sheila. E ela dizendo assim, a gente sabe que foi um ganho, sabe que foi com Cristo. Claro. Mas a gente sente. Claro, humanamente. Ela diz assim, humanamente a gente sente. Claro, né? humanamente a gente sente. Mas é tudo na missão do Senhor, né? Pastor, então fala um pouco como foi o seu chamado. Como é que foi? Bom, o nosso chamado foi assim, ó, eu era pastor auxiliar na Barra do Quaraí. Sim. No mesmo canto lá onde estava o pastor lá em Bica. E o pastor presidente da obra no Uruguai andava fazendo uma visita, né, aqui no Brasil, e ele foi para o programa com o nosso pastor, nosso líder, né? Nós nem conhecíamos o pastor do Uruguai, não sabia quem era o líder da quadrangular no Uruguai. E a gente ficou escutando, pois escutava sempre o programa do pastor, né? Quando eu não ia com ele, a gente escutava em casa, não ia com o pastor. E acho que era 1 hora de programa. E o pastor, nosso pastor, perguntou para o pastor uruguaio: pastor, e fala para a audiência aí
o que faz, o que está precisando lá no Uruguai, o que está fazendo falta lá no Uruguai. Aí ele falou, está fazendo falta obreiro. Sim. Gente disposta a assumir o Evangelho, pregar o Evangelho no Uruguai. Claro. E aí a minha esposa me disse, olha, se nós fomos para o Uruguai, pregar no Uruguai. Ele disse, o que eu quero no Uruguai? Né? Fazer o que no Uruguai? Sim. Mas era o Uruguai. Aí depois à noite a gente conheceu o pastor. O nosso pastor nos apresentou para ele. Sim. E falou, olha, tem um casal aqui que se Deus tocar, Sim. e nós somos convidados para ir numa convenção no Uruguai. Acho que não dava 2 meses, tinha convenção, e o pastor nos convidou. Nós fomos na convenção. Sim. E na convenção Deus confirmou o nosso chamado para o Uruguai. Que bênção. Nessa convenção, Sim. Deus confirmou. Nós já éramos obreiros. Eu sempre tive na música também, né? Sim. Obreiro, na música. E aí Deus nos chamou para o Uruguai. E aí vocês foram. E aí nós fomos. Aí foi. Abrimos ali, primeiramente abrimos ali 8 quilômetros, era só passar a ponte. Morávamos no Brasil e trabalhávamos lá. Depois, aí a gente já se mudou para o Uruguai, já foi pegando mais vínculo com o Uruguai. Sim. Ficamos 2 anos ali, depois nós transferimos para lá, para o centro mesmo do país, né? Sim. Não foi fácil, né? Chegar da fronteira, porque a fronteira é uma coisa, né? Sim. Fronteira, tanto com o Brasil como com a Argentina, é uma coisa. Mas o centro do país é outro. Montevidéu é outro. É outra cultura bem diferente. Claro, é difícil. Sim. Ali na fronteira, como aqui, né? Claro, aqui vocês cantam música em espanhol, cantam em português. Sim, e sim. tá tudo bem, todo e mundo os entende. uruguaios... Claro. E os uruguaios gostam de cantar em português, então tem E aquela... nós aqui cantamos em espanhol e essas coisas. É verdade, e vice-versa. A gente se entende, como diz a Bruna, né? Mas agora... E aí depois lá a gente dentro, caiu lá, né? Pá! Fomos todos felizes para lá. E ali não foi fácil, mas... Sim. Até agora, né? 25 anos. Sim, 25 anos, pastor. Ano, né? Além do desafio da língua, né? Já aprendeu uma língua diferente? Sim. Quais foram os outros desafios que vocês tiveram nesse campo missionário? Pois é. um deles que a igreja que nos deram lá tinha só 7 pessoas. 7 pessoas, pastor. São 7 pessoas. E vocês sabiam que tinha 7? Não. Ou vocês foram... Não. Foram às cegas? Eles nunca dizem. Eles sempre dizem que tem mais. Sim. Nós disseram que tinha um bom número de gente lá. Sim. E com a minha esposa disse, com esse número aí dá para fazer um bom trabalho. Mas aí nós chegamos lá e eram 7 pessoas que tinham. Tinha algumas pessoas de idade, né? Sim. Já de idade. Era uma igreja muito tradicional, muito quieta, tranquila. Aí eu cheguei com guitarra elétrica, agitando, e aí deu umas coisas, né? Alguns não gostavam, porque o outro pastor era lento, era tranquilo, né? Sim. E a gente chegou, movendo as águas. E a gente chegou com esse costume aqui da fronteira. Sim. Como o pastor Ezequiel dizia outro dia. O pastor Nelson é avivalista. Estou mais tranquilo agora, Ezequiel. Estou mais tranquilo agora, né? Mas acho que é pela idade mesmo. E essa foi uma das dificuldades, né, irmão? Sim. Nós passamos 9 meses, um período, né? Período de gestação. A gente sempre comenta com a minha esposa. 9 meses, não chegou ninguém. Convidei um gaiteiro, amigo meu de Uruguaiana, mas também jovem. Levei para fazer uma cruzada e colocamos até uma caixa de som do lado de fora, na calçada. Irmãos, incrível, mas não chegou ninguém, não entrou ninguém. Meu Deus. 4 dias de cruzada não foi, mas nem o gato do vizinho. Não foi ninguém. Ninguém. Era uma cidade muito resistente ao Evangelho. Sim. E essa também foi outra das coisas que nos preocupava bastante. Nesses 9 meses,
várias vezes a gente teve com vontade de voltar. Imagino. Mas acontecia uma coisa assim muito importante, Bruno, se tu quiser ir fazer missão, com teu esposo já é músico, tu vem aqui tocando, né? Então são jovens, né? Já tem a Arielle também, né? Isso, já são jovens. Não, e acontecia uma coisa assim, ó, o dia que eu amanhecia desanimado, com vontade de vir embora, dizia, amor, vamos ligar para o presidente da obra e vamos largar tudo e vamos embora. A minha esposa me dizia, não, amor, vamos esperar um pouquinho, Deus tem que ter alguma coisa. Aí o dia que ela amanhecia desanimada, ela me dizia, é como tu diz mesmo, vamos entregar tudo e vamos embora, isso aqui não tem jeito, não tem condições. Aí eu dizia para ela, não, amor, vamos esperar um pouquinho, que vai dar. Sim. E ao cabo dos 9 meses, irmã, Deus começou a operar. Amém. Deus nos deu uma visão de que nós tínhamos que pegar um som, ir para a praça. Sim. E evangelizar. Sim. A Tássia era pequenininha, a Tássia tinha uns 3 aninhos, acho, 4, não lembro bem. E foi a Tássia, a Patrícia, eu, a Jussara. Convidamos que estavam lá, não foi ninguém. Não, foi uma pessoa, foi uma irmã só. E nós fizemos isso toda uma semana ali. Evangelizamos. E aí começou. Sim. Depois eu fiz uma campanha, Deus mostrou fazer uma campanha num bairro X lá. E aí nós fizemos uma campanha, nós fazia quinta, sexta e sábado. E domingo terminava no templo. Sim. Essa foi a nossa campanha que explodiu. Fizemos quinta, sexta e sábado, e no domingo deu 40 pessoas novas. Oh, glória a Deus. 40 pessoas por primeira vez de lá do bairro vieram para a igreja. Sim. A igreja era meia cêntrica. Sim. E aí não parou mais. Estamos falando dos primeiros 13 anos. Né? Claro. Estamos falando dos primeiros 13 anos pela quadrangular. Sim. E já melhorou, né? Sim, já deu um up. Mais que up. Deu para respirar um pouco. Já melhorou. Sim, já foi benção. E daí não parou mais, né? Daí não parou mais. Sim. Daí a gente também, já nesses 9 meses, eu acho que foi uma preparação de Deus para nós, que estávamos chegando da fronteira, né? Já aprender alguma coisa mais para... Sim. Mas é algo assim, como que eu posso dizer... É uma incógnita, né, pastor? Sim. Tu sai assim do teu lugar, da tua casa, do teu conforto, né, da tua comodidade, para ir para um outro país, né, onde falam uma língua que é diferente, apesar, né, de nós estarmos aqui na fronteira. Quem sabe a gente sai com uma expectativa, pensando assim, vai ser fácil, porque a gente está aqui na fronteira, a gente entende, aí chega lá, vê que é um espanhol mais cerrado, né? E eles também não entendem muito, então tem que ter mais paciência, tem que ter mais aquela dedicação, né? Tem que ter mais um esforço, né, pastor? E eu acredito que nesse meio tempo muitos desistem, né? Muitos desistem desse chamado, né? Claro. É totalmente diferente, né? É totalmente diferente tu sair da fronteira e ir para o centro do país. Sim. Totalmente diferente. Porque aqui nós temos uma cultura meio misturada, meio né? mesclada, Brasil com o Uruguai, nas fronteiras com a Argentina também. Tem muita influência do Brasil no Uruguai, muita influência da Argentina no Uruguai. Né? Não sei se é porque nós somos mais pequenos, no Uruguai, falando do Uruguai, que nos influenciam mais. Mas tem influência, e é outra coisa na fronteira. O movimento é outro. Né? O movimento de igrejas grandes, né? E tudo misturado, Uruguai com brasileiro, brasileiro com Uruguai. Mas lá tu te sente sozinho, só no Uruguai, né? E ali tu tem que fazer o trabalho. Tem que fazer o trabalho. Né? Fechar os olhos e fazer. Sim, claro. Pastor, em relação à música, eu vou fazer uma pergunta que a gente não está no nosso script. Né? em relação à música, né? Que o senhor canta uns louvores, já chegou lá meio diferenciado, né? Cantando os louvores mais avivados, né? Claro. Os louvores gaúchos, poderia ser. Que tipo de louvor o senhor levou para eles lá? Não, os gaúchos não levei. Não levou? Não, não levei porque... Eles não entenderam muito? Não, eu não sei se nessa época eu já tinha... Sim, eu tinha uma fita, era o tempo da fita. Sim. Eu tinha uma fita gravada. Mas como nós tivemos 2 anos ali em Bela União,
eu já fui, como diz o gaúcho, acomodando minhas músicas para o Uruguai. Ali eu já comecei a gravar umas cúmbias, umas coisas. E o gaúcho já fui deixando, porque eu sei que lá a gente já sabia mais ou menos que lá não ia pegar, né? Sim. A gente já tinha uma ideia do que uma noção do que tinha que fazer lá, como tinha que fazer. Como eu falei outro dia, que eu acho que agora também tem uma pergunta aí, que às vezes a pessoa quer chegar lá no Uruguai, ou aonde seja, estou falando do Uruguai porque eu estou no Uruguai, mas aonde seja, o país que seja, né? A pessoa quer chegar e impor o Brasil. A sua cultura. Impor o Brasil. Sim, né? sim. Eu me lembro que tinha umas irmãs que congregavam com nós lá daqui de Oliveira, e nós fizemos um acampamento uma vez, e elas disseram, pastor, vamos fazer umas feijoadas, risoto. Fizeram, ninguém come. Irmã, isso aí não... Faz pastor. Minha esposa disse, irmã, isso aí ninguém come aqui, mano. Risoto, o pessoal nem conhece, nem sabe o que é risoto. O pessoal nem conhece. A feijoada ainda eles conhecem, o feijão, porque o pessoal vem para a fronteira e eles comem, né? Mas não é a comida de lá. Então, vamos fazer uma pastelada, o pessoal acha que é um monte de bolo. Não é pra nada. Claro. Então, todas essas coisas assim, são importantes de tu te adaptar. Se adaptar. Isso, essa é a importância, essa é a palavra. A cultura deles, é o jeito deles. Sim. Ter sentido deles. Claro. Entendeu? Sim. Tem que ter sentido deles. deles. Eu, muito embora eu tenha... Minha mãe é uruguaia, meu pai é meio uruguaio, meio italiano, meio coisa, mas eu sempre morei no Uruguai também. Fiquei com meus avós no Uruguai. Então eu já tenho mais, né? Mas outro dia nós falávamos que às vezes a gente quer impor a nossa cultura no outro país. Vai para o Chile, vai para o Paraguai, vai para o... né? Vai de missões por aí. Não é levar o Brasil para lá, é levar Jesus para lá. Sim. Levar Jesus e se adaptar à cultura deles e ser como eles. Sim. E em relação a isso, a gente também pode fazer uma comparação à nossa vida e o Evangelho, né? Quando a gente chega em Cristo, às vezes a gente não quer mudar algumas coisas. A gente traz uma cultura do que a gente aprendeu na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, coisas que o mundo foi nos ensinando também. E Cristo, muitas vezes, Cristo tem a cultura dele. A palavra de Deus tem a sua cultura. Né? Tem os seus princípios. E a gente muitas vezes quer adaptar os nossos princípios, a nossa cultura, aos princípios de Deus. A mudança é Cristo em nós, né? Não é nós em Cristo. A mudança é Cristo em nós. E isso tem muito forte hoje em dia, né? No nosso dia. O pessoal tem muito isso. Eu vou para Cristo, mas Cristo tem que me aceitar como eu sou, ele aceita, né? Mas eu não quero mudar, eu quero que Cristo se adapte ao que eu quero, né? E é algo assim que o ser humano é diferente, né? Essa é uma mensagem forte. Eu tenho pregado muito essa palavra. Cristo te aceita como tu é. Sim. Tu vem como tu é, como tu tiver. Porque tem gente que diz assim, pastor, eu não vou na sua igreja, eu vou esperar mudar um pouco para depois vir. Não precisa mudar, pode vir, né? Pode vir. Cristo te aceita como tu é. Sim. Mas daí em mais começa um processo de mudança. Começa um processo. Cristo na tua vida, porque para te testificar que Cristo é real. Isso. E ele vai fazer uma obra. Isso. Aí que está a cultura. O ser humano, o homem ou a mulher, nós temos o costume de ter tudo no nosso controle. Eu vou ir só quando eu mudar. Eu vou fazer, né? Eu vou transformar. Eu vou me transformar primeiro para depois eu me entregar a Cristo, mas é o papel que Cristo vai fazer em nós. Isso é Cristo que tem que fazer, né? Se nós vamos esperar que isso aconteça antes, não vai acontecer. Não vai acontecer, né, pastor? Olha, a gente já foi até para outro lado aqui, né? Não, mas é um lado importante, né? Porque tem muita gente que pode estar escutando ali, que, como eu estava comentando com a Tássia, agora também antes de sair para cá, tem muita gente que eles dizem, não, eu sou cristão, mas tem coisas que não mudaram ainda, que a gente vê que não é cristão, mas quase crente às vezes. Como diz o Zé, eu sou quase crente. Às vezes eu conversando com algumas pessoas assim, mas fulano é quase crente. Eu digo assim, falta pouco. Às vezes falta bastante, né? Tem uns que faltam um pouco.
É quase crente. Eu digo, é um processo, né? É um processo. É um processo que não termina. Não termina, é verdade. processo que, enquanto a gente estiver nessa vida, a gente está sendo processado. É verdade. Para isso, né? Para salvação, para santidade. Isso, é. Mas a gente também tem que pôr um pouquinho de empenho, não é? Isso, esforça-te, né? Que eu te ajudarei, né? Diz o Senhor. Isso. E dá lugar, né? Tem que dar lugar. Dá lugar. Tem que dar lugar. Porque é como tu estava dizendo agora. Não, eu vou, isso aqui não tá, mas esse outro aqui é meu, isso aqui ninguém tira, isso aqui não, isso aqui é meu, outra coisa minha. Mas Jesus quer tirar tudo isso. Jesus quer tirar, né? Jesus quer que a gente fale outra linguagem, né? Que a gente aprenda outra língua, a língua de Cristo, não crentez, né? Não crentez, mas uma língua diferente, a língua do céu, né? A língua do Senhor, que a gente saiba respeitar as pessoas. Se a gente era uma pessoa muito explosiva, né? O Senhor vai acalmando um pouco. Ou se é uma pessoa muito calma, muito pacífica para tudo, né? Aí Deus vai nos despertando para outras coisas. Então, o Evangelho de Cristo, essa é a missão, né, pastor? Que vai entrando dentro do ser humano e vai mudando o coração, né? O missionário, ele sai para fazer aquela missão, ele é transformado, porque vocês são, né, moldados nesse momento, mas vocês vão para levar também uma mudança, né? Vocês vão para levar essa vida, essa alegria do Senhor, né? E dizer que há lutas, há dificuldades, mas o Senhor está vencendo também em todas, né? Pastor, como as pessoas em geral podem participar das missões? Porque às vezes tem gente, né, que não pode sair do seu lugar, da sua casa, da sua cidade, né, e ir para outro lugar, mas gostaria de participar das missões. Como que a pessoa pode fazer para isso? Bom, isso aí é fácil, né? É fácil, tem o que fácil, vai, pastor. Tem o que vai, né? Sim. Que Deus chamou, que foi tocado para ir, que é o nosso caso, nós fomos. Deus tocou, nós fomos. Sim. Tem o que envia. E tem o que não pode ir e não envia, mas oferta. Oferta, claro. Né? Eu tenho visto missões que eles, como é que se fala? Eles adoptam missionários, né? Sim. Então, eles adoptam missionários. Determinadas igrejas, bom, eu vou adotar esse missionário que está lá no Chile, outro que está lá no México. Isso. E todos os meses nós vamos enviar daqui uma oferta para ele, uma ajuda para ele estar bem lá em missões. Sim, porque eu acredito também o seguinte, que o missionário, para ele fazer uma boa missão, ele tem que estar bem também, né? Porque se tu está doente, tu não rende, né? Se tu está em problema, tu não rende. Se tu está em dificuldade, tu não rende. Muito embora Deus nunca deixe faltar, Deus nunca vai te abandonar, né? Mas tem pessoas, tem empresários, eu conheço empresários que têm adotado, né, igrejas, missionários, Assembleia daqui, né, a brasileira. A missão. Ela, um tempo eles trabalharam muito assim lá, né? Agora eles estão retirando todos os pastores brasileiros, estão deixando só o Uruguai. Mas eles trabalharam assim, eles enviaram, eles construíram um templo, eles compraram terreno. Eu conheço a história deles, né? Então a pessoa pode também ofertar. Pode adotar um missionário, pode adotar uma igreja, né? Que esteja fazendo missões lá. Isso. E com a sua ajuda econômica está fazendo missões. Fazendo missões. E além da ajuda econômica, tem algum outro meio? Oração? A pessoa também pode, né? Fazer um propósito. Não, isso aí. Como eu deixei, a oração é fundamental, né? Eu deixei aqui o calendário que o Senhor nos deu. Sim. Calendário de oração, né? Calendário de oração. Exato, calendário de oração. Exatamente. Essa aqui é da Voz dos Mártires. Sim. Isso aqui é uma das coisas que eles pedem. Sim. É orar. Uma das coisas fundamentais que eles pedem não é dinheiro, não é oferta, é a oração. Sim. E tu viu que ali cada dia do mês tem o nome de um país. Sim, né? sim. Que tu lê o versículo e ora por esse país. Sim, sim. Então, uma oração, né? Uma oração às vezes ajuda muito mais que se tu mandar um dinheiro.
É verdade. E nesse momento essa gente aí estão precisando de oração. Sim. Porque da maneira que estão sendo tratados lá. É verdade, eu nem lembrava que eu tinha deixado o pastor Ezequiel. E a gente está fazendo uma oração todos os dias de manhã, o pastor Ezequiel e eu e o pastor. Hoje nós vamos orar por tal. Exato. Aí ele abre ali, te lê o versículo. Claro, e oração é fundamental. Sim. Oração por missões é fundamental. Sim. E, né, que Deus envie missionários, que Deus prepare missionários. Amém. Porque antes parece que era mais fácil, tinha mais gente querendo sair, sem muito poder aquisitivo, sem muito se importar pela... eu já tenho escutado algumas pessoas dizer, não foi bom, larguemos tudo, larguemos casa, larguemos trabalho, larguemos família. É o nosso caso também, né? Mas, sim. E não rende ou alguma coisa assim, mas eu acho que a recompensa é segura. Sim. Sempre segura. Sempre segura. É segura. Sim. A recompensa é do Senhor. A recompensa é do Senhor. Não vou te dizer que seja um mar de rosas, né? E que tudo seja... Às vezes a gente está em... Agora já não tanto, porque já faz anos que nós estamos lá, né? Já conhecemos o país, conhecemos as pessoas, mas de chegada não foi fácil. Sim. Não foi fácil. Com as pessoas, não foi fácil no econômico, porque como eu te comentei, que acho que daqui a pouco vem também aí a pergunta, que nós não somos missionário enviado com salário, missionário pago. Nós somos voluntariamente. Sim. Deus tocou mesmo no nosso coração e nós somos voluntários. Ninguém nunca nos mandou nada. Sim. Nós fomos pela fé, fomos acreditando nessas 40 pessoas que nos disseram que tinha lá. E chegou lá, de 40 faltava 33, né? Mas Deus nunca deixou faltar. Sim. Olha, se tem uma coisa que a gente é agradecido a Deus e Deus nunca deixou faltar. Amém. O chamado realmente era de Deus. Sim, Ele sempre proveu. Sempre proveu. Sempre proveu. Olha, proveu no óleo, proveu no gás, em tudo. Olha, nós achamos dinheiro até na chuva. Sim. Um momento que nós estava e choveram, começaram, creio que foram 16 dias de chuva. Sim. Começou com um granizo, né? Que era 4 da tarde, o pessoal estava tirando granizo de pá das áreas das casas. Deus. E choveram 16 dias. Não vinha ninguém na igreja. Nós sem um centavo. E eu, na frente da igreja, parado, assim, vendo aquela água passar. E vi umas coisas assim. Era dinheiro. Meu Deus. Era dinheiro. A provisão. Eu fui até a esquina juntando dinheiro. Cheguei, entrei em casa correndo e disse, amor, tu não vai acreditar o que eu achei na aula, porque olha aqui tudo. Eu disse, o que é isso? Dinheiro. Secamos o dinheiro, fomos para o mercado, compramos um carrinho cheio. Sim. Sobrou dinheiro. Que bênção, meu. Que bênção. Até que parou a chuva. Meu. O pessoal começou a chuva. São coisas que... Quem sabe tem alguém ouvindo ali dizendo, será que isso aí é mesmo verdade, né? Será que é mesmo verdade? Mas a gente que viveu e que vive, sabe. E eu sei que vocês também devem ter passado seus pedaços. Sim. E devem ter seus testemunhos também. Sim. Muita gente não acredita, né? É. Mas a gente vive e sabe que é verdade, sabe que Deus é real e que Deus provê. Deus provê. Eu me lembro certa vez que nós estávamos passando, eu já contei isso na outra live que o pastor veio. A gente estava passando um aperto. E aí o senhor chegou lá e trouxe um dízimo. Pois é, tu contou na outra live, eu não me lembrava. E deu pro pastor Ezequiel, e eu disse, Ezequiel, como Deus provê. Claro. Foi assim, foi uma surpresa. Claro. Aquilo pra gente, assim, né? Porque geralmente é difícil outro pastor vir, né? Sim. E ofertar no ministério da gente, ou dizimar, assim, o nosso ministério pequeno. Né? Porque tu ofertar no ministério grande, glória a Deus, né? Tu almeja, quem sabe, tem gente que às vezes oferta almejando, né? Mas tu ofertar no ministério pequeno, né? E aí eu me lembro que o senhor veio, era um envelopezinho, e o senhor pegou e disse assim, Deus me tocou, Ezequiel. Bem cheirinho, né? Bem rapidinho, assim. Não, e foi Deus mesmo. Foi Deus. Aí era bem o que a gente estava precisando naquele momento ali.
na hora ali Deus proveu pra gente, né? Através da sua vida. Então, assim, a gente vai plantando, né, pastor? Depois vai colhendo em outros lugares, colhendo, né? Claro, vai colhendo em outros lugares, né? Lógico. Então, tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Vai colher, né? Então, isso nós queremos deixar aí claro para você. Você veja o que você está plantando. Né? O que a gente está plantando durante a nossa vida. Quer viver algo diferente, começa a plantar diferente. Começa a semear diferente. Né? Não tem como colher batata, né? Se a pessoa falar, plantando cebola, né? Para quem gosta de cebola, pastor Ezequiel não gosta, né? Mas... É bom pro coração. Mas a pessoa precisa mudar, né, pastor? Essa nossa live é para isso, é para um despertamento, né? Para aqueles que já conhecem o Evangelho do Senhor e quem sabe foram chamados para fazer missão, mas algo aconteceu durante o percurso e a pessoa esfriou aquele amor, aquele chamado. Sabe quantos missionários não estão olhando aí? Quem sabe quantos missionários? Querendo fazer missões, fazer missões. Fácil não é, irmãos. Fácil não é, mas difícil também não. E tudo que é de Deus tem um fim abençoado, um fim de vitória. E comece a fazer missão para o seu vizinho. Comece a fazer missão na padaria, como o pastor disse, né? Claro. Ou quem sabe no ônibus, como esses dias, não sei que foi a Dilene que falou, né? Que estava, não sei se era no ônibus ou no mercado, né? E aí ela disse que começou a falar de Jesus ali na hora, ali, foi saindo, e ela foi falando do amor de Deus no mercado. Né? Então, sempre tem um começo, né, pastor? É que às vezes também a pessoa idealiza algo muito grande. Só vou fazer quando for algo grande, né? Mas tem que começar nas poucas coisas, né? Você é pequeno. Tem que começar pequeno, né, pastor? Vamos a uma perguntinha de novo, pastor. Hoje é caderninho, né? Não assim, ó, com pessoas que têm um certo nível, então a gente tem que ter um caderninho para não se perder, né? Pra gente não se perder. Porque assim, pessoal, vocês olham a gente fazendo as entrevistas e tudo, mas tem alguns, a maioria dos convidados, todos, né? A gente sempre fica um pouquinho nervoso, né, Bruna? Sempre tem um caderninho, né, por trás. Você não perguntou nada ainda, não? Alguns têm mais perguntas. Assim como o pastor Nelson tem um pouquinho mais de perguntas, não é? Né? O pastor Nelson é o que mais nós fizemos perguntas. Pastor Nelson, como a pessoa pode saber que ela é chamada para fazer missão? Né? Quem sabe a pessoa está aí e está pensando, será que eu sou chamada para fazer missão? Será que eu não sou? Né? Qual é o sintoma que dá? Tem um sintoma? Essa aí é muito boa pergunta, né? Pois é, irmã, eu acho que tem muitas maneiras, né? Primeiramente, quando tu vai fazer missões no outro país, né, no caso. Sim. É o amor por aquelas pessoas, né? Por aquele país, por aquelas pessoas daquele idioma, daquele... Sim. A minha esposa, se ela estivesse aqui, ela saberia responder bem essa pergunta. Porque ela foi que sentiu mais o chamado, né? Sim. Quando o pastor uruguaio falou. Sim. Ela sentiu desde aquele momento e não desistiu mais, até que Deus me convenceu também, a mim. Sim. Ela e Deus. Né? Que lindo, pastor. Mas eu acho que isso aí vem através do amor pelas almas, né? Sim. Do amor pelas almas, sem importar se é brasileiro, se é uruguaio, se é chileno, se é peruano, se é... Né? Mas é tudo alma. Tudo é alma. Só diferencia o idioma e o país, mas é tudo alma. Para Deus é tudo alma. Sim. Né? Então, quando tu sente esse amor por essas almas, acredito que para nós foi mais fácil pelo Uruguai, porque a gente sempre morou na fronteira. Sim. Tenho familiares do Uruguai. Sim. Né? Tenho familiares do Uruguai. Ganhei familiares meus ali em Belo União, quando abrimos a primeira igreja ali, em se tratando de missões, né? Ganhei familiares meus ali, tios meus. E quem sabe se não tivesse ido abrir no Uruguai, não teria ganhado. Sim. Ia permanecer no Brasil, não teria ganhado isso para Jesus. Sim. Mas eu acho que, para o que eu posso entender um pouquinho, eu acho que é isso. O amor. Primeiro o amor. Primeiro é o amor. É o amor pelas almas, independente. Porque se tu não tiver amor, tu não larga a tua comodidade. Não larga. Não larga a tua comodidade,
teu país, tua família. Sim. Né? Nós perdemos contato com muitos familiares nossos por ter ido para missões. Né? Sim, sim. E não que nós quiséssemos perder contato com eles, mas eles, foi a circunstância, sim. E eles também, eles não, como não eram crentes, né? Sim, sim. Eles não queriam saber. Sim. Uma pergunta. Uma pergunta. Hoje a comunicação é mais fácil devido ao WhatsApp, mas no começo essa comunicação era muito difícil com os familiares. Claro, hoje é muito mais fácil, lógico. Claro, sim, hoje com as redes e coisa, a gente está muito mais comunicado e está falando, estamos ao vivo ali, claro. Vivo, sim. Antes era telefone ou carta. E o telefone no Brasil, tu lembra que tinha uma época, o telefone era caríssimo. Ah, sim. Tem um telefone dali no Brasil. Era só para gente que tinha dinheiro, né? Podia, né? Então não tinha como ligar, né? Mas hoje está tudo mais fácil, claro. Sim. Isso, a tecnologia facilitou muito. Aproximou muito mais as pessoas e também desaproximou. É verdade, também afastou. Se usar pelo outro lado, afastou também. É verdade. Mas claro, se tu, no caso, diz assim, o Senhor está me chamando para o México para fazer missões, não perde contato com o Guaraí nunca. Claro, né? Claro. Com tua família, com tua mãe. Eu tô... Olha, Bruna, eu não sei, o pastor está vendo algo íntimo, né? Não mande muito longe, pastor. Não. Senão a Amanda vai sentir falta, né? Eu tô chorando aqui, pastor. Pastor. Eu acho que é por aí, mano. Acho que por aí depois é decidir, né? Sim. Decidir, marcar uma meta. E hoje em dia, se Deus lhe chamasse para ir para um outro país, a língua é diferente, por exemplo, o inglês. Sim. Vocês iriam? Olha, se a minha esposa está vendo a live agora, ela vai te dizer, a minha esposa está estudando inglês. Olha aí. Oh, glória a Deus. E ela está estudando inglês porque ela quer ir nos Estados Unidos. Sim. Ela quer ir lá passear, visitar. Ela quer ir lá. Então, se o Senhor nos chamar para um país que fala inglês, vamos, né, amor? Se tu está vendo, claro que nós vamos. Oh, glória a Deus, viu? Essa não estava no script, né? Não, essa não estava. O Espírito Espírito Santo. Mas vamos sim, mano. Claro que que bênção, viu? É o coração, né? Não adianta, é a chama, né? Claro. Da missão, né? Não adianta. Claro. Pastor, eu vou mais para uma perguntinha aqui. Como as missões podem mudar a vida das pessoas? Não precisamente as missões, mas o que o missionário leva. O missionário leva, sim, a mensagem de salvação. Claro, a mensagem de salvação que o missionário leva. Sim, é o que vai mudar a vida das pessoas. Sim. Né? Porque e tem alguma coisa da cultura deles lá que o senhor aprendeu assim e traz com o senhor? Alguma coisa que eles fazem? Nós temos o chimarrão aqui, como a Bruna estava falando, né? Nas empanadas, alguma coisa. Tem alguma coisa relacionada ao evangelho que eles façam lá, que a gente não faz aqui? Algum louvor, algum ritmo, alguma coisa? Tem a cúmbia, né? Que eu não sei se eles... Sim, não sei se o worship também já chegou lá ou não. Não. A cúmbia é a música do Uruguai, né? Sim. A música do Uruguai, em qualquer parte, qualquer departamento, né? Sim, do Uruguai que cantar cúmbia, enfesa todo mundo. Sim. Muito embora, tenha muito louvor, adoração, essas coisas. Sim. Mas cantou uma cúmbia... Já o pessoal incendeia. Claro. E depois, não sei, alguma coisa assim da cultura. Lá eles não comem feijão, mas comem guiço. Né? Que é uma comida do Uruguai, é guiço. O que seria o guiço, pastor? Não sei. A verdade que eu não sei. Vamos para a receita. O que vai no guiço? A próxima live ele traz a receita, vai pastor. Carne, vai verdura, ou pode ser com massa ou com arroz, tudo junto numa panela só. Né? Tipo um guisado com massa, uma coisa assim? Não é isso.
É a comida deles. Não é. Essa típica aí eu não... É a comida que os uruguaios comem, que eles gostam. Sim, sim. Depois é o churrasco. E chimarrão é como nós aqui. É como nós. Ah, bom. Chimarrão é como nós. O Sim. churrasco também é como nós. O Uruguai é um país da carne, né? Então, claro, então churrasco e chimarrão eles comem que nem nós. E claro, não é E o nossa... gaúcho vem deles, né? Não é de nós, né? É deles que vem a palavra gaúcho. Gaúcho é deles. A gente foi se tomando conta, aderindo a algumas coisas. Bruna, vai falando do pessoal que está comentando aí. Para mim aparece alguns aqui, o pastor Luciano, que está também lá para dentro, lá. Ah, sim, a dona Evinha, a irmã Edilene da Luz também deu boa noite. A Nara Soares deu boa noite, a paz do Senhor. A Juliana Fernandes também deu paz do Senhor. A Juliana teve um testemunho tremendo agora para contar. Ela vai vir contar. Ela vai vir contar na live. Não vou contar. Deus abençoe toda a família aí, Juliana. A irmã Célia da Rosa disse boa noite, pastora. Estou assistindo. Deus abençoe. Deus abençoe, Célia. Amém. Glória a Deus. A irmã Carla Davi também deu boa noite, amadas. Amém. O irmão Neri. Amém. Não conhece, né, Bruna? O rapaz da missão viu que ele tá olhando a live. Não, sabe que hoje ele já estava começando aí com a missão. Chegou visita lá em casa, ele estava lendo a Bíblia em espanhol. Já estava lendo a Bíblia em espanhol para as visitas, já para visita já. Então é para o Uruguai que eles vão. Mas aí ele não está muito bom ainda, né, na leitura em espanhol. Não, sempre. O pastor Luciano disse Deus abençoe, saudação ao pastor Nelson Fagundes, saudação pastora Karina. Amém. Amém. Deus abençoe. Também temos a Cássia Rio Dias, também está aqui. Boa noite. Ela Dias também, nossa parente, viu, Bruna? Olha aí, a união de todos os nomes aí já. Fagundes, Rio, Dias, tudo junto, viu? Viu só? Que bênção. Que maravilha. Que maravilha de Deus. Pastor Nelson, você quer cantar um louvor hoje ou não? Não? Falando dos louvores do pastor, né? Não sei se o senhor lembra quando teve na live a primeira do ano, que a pastora comentou se o senhor não ia mais cantar ou gravar outros louvores, né? Naquele dia. E aí agora depois o pastor Ezequiel chegou no culto bem faceiro e anunciando, e a mãe já estava em casa ouvindo e disse assim, não, eu aqui tenho os louvores do pastor, eu mostro para vocês. Mostrou para toda a igreja. Eu mandei para ele. E aí, assim, como o senhor está aderindo à tecnologia de hoje em dia, né? Né? Se adaptando, né? A tecnologia, né? Vou ser bem sincero, é mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas a gente tem que se adaptar, né? Isso. E tocante ao que eu falei naquela live, que eu lembro também, sim, que eu não achava que não ia gravar mais, agora eu vou gravar. Porque agora eu entrei num movimento grande aí, que chama Evangelismo Global. Sim. E eu entrei para cantar. E aí eu disse para minha esposa, eu vou ter que gravar outras canções porque para poder. Sim, né? sim. Então já estou me preparando para gravar outras canções em espanhol, né? Em espanhol sempre. Amém, né? amém. Em espanhol. Glória a Deus. E agora nós vamos ter cruzada em Ribeira, aqui pertinho. Sim, sim. Vai ser denso, pastor. E a tecnologia tem que se adaptando, né? Tu vê que agora não tem mais o CD físico, mas tu pode comprar por aqui, né? Sim, agora, sim. A menininha que veio trazer agora, eu mandei por aqui para a mãe dela. Sim, ela me comprou um, mandei por aqui, ela já tem as músicas lá. Fica mais fácil, né, pastor? Não se preocupa com capa, né? Antigamente tinha, né, aquela preocupação com a capa. Não, claro. CD, aquela coisa toda, né? E no Uruguai eu vendo pendrive, né? Eu trabalho um pendrive que eu tenho com 36 canções e eu vendo pendrive. Sim. Mas um pendrive também já está saindo fora. Está saindo fora. E o senhor está correndo, se adaptando. E eu vou me adaptando, claro. Vou me adaptando. O senhor faz muita cruzada no Uruguai ali em outras igrejas para
questão do evangelismo e tudo mais, né? Sim, sobre evangelismo, campanha cruzada evangelística. Nós temos umas quantas igrejas nossas no Uruguai, né? Nossas da missão que eu faço parte, eu digo. Agora mesmo eu chego daqui, já vão me ligar para... Aí eu vou nessa região, aí eu visito 6, 7 igrejas, fico toda semana lá, do nosso mesmo ministério. E depois eu vou a qualquer ministério. Não tem problema, o ministério que me chamar para mim, eu vou. Sim. Não tem problema, visito sim. E por isso também tem que ter... O senhor comentou que o senhor teve no Chile, que o senhor teve na Argentina já também, né? Sim, mas não morando, pregando. Pregando. Visitando, pregando, fazendo cruzada. Na Argentina teve uma época que eu ia muito, ia direto, ia seguido. Buenos Aires e Grande Buenos Aires ali. Muitas igrejas ali, tem muitos pastores amigos ali. Depois fui no Chile, fui no Paraguai, preguei nesses lugares também. Tudo é bom, né? Tudo é bom, né, pastor? Tudo é experiências que tu vai pegando. Sim. Como que é a aceitação do evangelho em cada um desses países diferentes, assim? Como que o Senhor sente que eles aceitam, tem um coração mais aberto ao evangelho ou não? Ou são mais fechados? Para nós que não temos esse contato, né? Pergunta para mim. Sabe que a bênção da Argentina, do Chile e do Paraguai é que são países abertos. Sim, a Argentina já viveu um grande avivamento depois da Guerra das Malvinas, né? A Argentina explodiu o evangelho, porque eles ficaram falidos, né? Depois da Guerra das Malvinas, a Argentina... E aí o evangelho explodiu, houve um grande avivamento na Argentina, e eles são muito abertos para o evangelho. Tem muita igreja grande, tem muito pastor, grandes pastores na Argentina. O Chile mais ainda, né? Porque o Chile vem de muitos anos atrás mais de avivamentos, e o chileno sim que é avivalista, tem fogo mesmo. Sim. E o Paraguai é um pouco menos, mas também não é o Paraguai acontece como nós. Porque o Paraguai tem fronteira com o Brasil. Claro. Então, a influência evangélica do Brasil passa por esses países mais pequenos. Sim. As boas e as ruins, né? Sim. As boas e as ruins influência, porque também tem, né? Sim. Influências dele. Tem uma troca, né? Claro. Então tem influência. Sim. Nesses países que eu andei, são países bem avivados. Bem receptivos ao evangelho. Sim. Eu vou fazer uma pergunta mais pessoal. Mas em relação à nossa cidade, assim, e as cidades aqui do Brasil, mas da fronteira, né, que o senhor anda mais, não sei se o senhor anda mais para dentro do Brasil. Não, eu ando só na fronteira. Você vê alguma diferença de anos atrás e agora? Do povo, assim, ele está mais aberto, mais receptivo, como a Bruna disse? Ou o senhor sente mais um coração mais duro para o evangelho? Como no início do ministério. Como no início do ministério e agora. Claro que é poucas vezes que o senhor vem, né? Mas... Claro, mas eu preguei aqui, né? Fui pastor aqui. Sim. Fui pastor aqui. Então, eu acho que é uma pergunta... Naquele tempo que eu preguei aqui, eu também peguei uma igreja aqui com 17 pessoas, eu acho. Sim. 17 pessoas. O senhor tem algo com o número 7. Hã? O senhor tem algo com o número 7. Eu tenho algo com o número 7. Com 17 pessoas, eu acho. E depois, Deus levantou uma igreja boa aqui, uma igreja grande, né? Sim. A ponto que nós podemos comprar aquele local ali. Sim. Deixar o pastor Rogério, a esposa, ali naquele lugar. Mas eu não sei se o pessoal está mais duro. Não saberia te responder se o pessoal está mais duro ou está a mesma coisa ou não. Mas que eu noto que há uma grande diferença. Primeiro, não existia tanta igreja em Guaraí. E tu sabe disso. Sim. Né? Não existia tanta igreja em Guaraí. Sim. Éramos bem poucos. Sim. E eu digo éramos porque éramos da Associação de Pastores. Sempre fui da Associação de Pastores. Sim. Então, éramos poucos. E agora tem
proliferado, né, muitas igrejas, que não é uma coisa ruim. Não estou dizendo que é ruim. Sim. Uma coisa boa, quanto mais igreja, mais alma vão somar. Sim, verdade. Não todos vão vir na tua, não todos verdade. vão vir na minha, não todos vão vir na Assembleia, não todos vão vir, né? Então, apesar de nós estarmos na mesma cidade, né, e temos a cultura dos brasileiros e daqui da fronteira, mas cada igreja tem uma cultura diferente, não, né? Claro, Tem uma maneira, né? A pessoa se adapta mais aqui, se adapta mais ali, se adapta mais lá. Não é ruim a proliferação das igrejas. Mas o problema é... Agora eu vou dizer uma coisa aqui, alguém vai dizer que... Né, o problema, sabe qual é, mano? Que eu vejo que está com essa proliferação de igreja, estamos botando muita água no Evangelho. Sim. Estamos entregando um Evangelho com água. Sim. Entende? Em vez de um Evangelho que tem uma sustentabilidade, que tem uma substância. A Bíblia diz que somos sal da terra, né? Sim. Sal. O sal dói. Sim. O sal arde quando vai na ferida. Sim, mas cura. Cicatriza. Sim. E estão botando muito açúcar. Sim. Botando muito açuquinha para não perder gente, para estar cheio, para estar lotado. Sim. Desculpe quem estiver olhando aí, mas é a palavra. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Se o sal não salgar, se ele for insípido, não vai, não tem. Não tem. Então isso é o que eu vejo, a diferença que eu vejo do tempo que eu tive aqui, que faz já esse monte de anos, né? Faz um monte de anos já. É essa. É essa a diferença. Agora, então... Eu acho que não é só em Quaraí, né? Eu acho que é no Brasil adentro há uma... Não, claro que não é só em Quaraí. Não é só em Quaraí. Não é só em Quaraí, também não é só no Brasil. Sim. Se tu me perguntar, no Uruguai também. Também tem uma diferença. Uruguai também. Tem. O Uruguai, quando eu cheguei no Uruguai, que nós chegamos em Durazno, eram pouquíssimas igrejas. Todos esses anos agora, nem me pergunto, que eu nem sei quantas tem, mas tem muita igreja. Muita igreja. Tem outro tema, pastor, para nós conversar. E cada um quer puxar a brasinha para o seu assento. Outro tema. Não, para mais uma outra live. Para outra Esse é um tema para a gente conversar em outra live. Sim. Né? Como se diz, a base dos cristãos, né? A gente precisa ter uma base em Cristo, realmente, aonde a gente está firmado em Cristo. Porque se a gente não está bem firmado em Cristo, a gente vai levar... Como é que um cego vai estar direcionando o outro cego? Né? E às vezes tem pessoas que acham que estão e não estão. A gente não pode julgar, né? Porque Cristo é quem conhece, sabe o que se passa dentro do coração. Mas tem gente que erra tentando acertar, né? Muitas vezes. Erra tentando acertar e vai lá, mas aprende e não faz de novo. Né? O ruim é quando a pessoa erra tentando acertar e segue errando. Né? Então, a gente precisa, é algo sério, né? O pastor está falando aqui, missões tem que ser pessoas que são comprometidas, né? Com Cristo, né? Compromissadas com Cristo. Porque para poder resistir tem que estar compromissada com Ele. Não, lógico. Né? Porque senão tu não consegue. Não precisa nem ser missionário. Não precisa nem ser missionário. É aí que está. Né? Mas vamos deixar para uma próxima live, né? Que aí nós vamos falar algo mais profundo. Pastor? Aí vão derrubar Aí vão derrubar minha live aqui. Mas não importa, a gente está para falar a verdade, né, pastor? Nos últimos tempos, o Senhor vai ter que levantar alguém. Né? E às vezes, esses dias eu estava pensando, e o próprio Espírito Santo fala conosco. Tu quer algo maior? Está preparada para os haters? Sim, claro. Tu está preparada? Sim. Claro. Está preparada para aqueles que vão, que nem todos vão olhar e vão dizer assim, tá legal, tá bom, tá benção. Não estou gostando dessa palavra, não gostei. Tu está preparada? Sim. Porque ali quando a gente faz uma live, todo mundo diz, ai, que benção, que maravilha, que... a gente fica feliz. Mas e se chega alguém, né, e aquela palavra confrontou, e você tem que ficar firme porque é aquilo que Deus te deu. O Evangelho confronta, né? O Evangelho é confrontação. É confronto. O Evangelho não é mãozinha nas costas, é amor, sim, claro, lógico. Sim. Mas o Evangelho confronta. Sim. Ele é luz. A Bíblia diz que o Evangelho é a luz. É verdade. A luz, ela confronta com a tua treva, com a tua escuridão. Sim, ilumina, né, pastor? E aí tu... É verdade. Pastor,
O que o senhor deixa pro pessoal que está aí? O que o senhor quer que eles levem em consideração com essa nossa live sobre missões? Irmã, eu acho que nesses últimos tempos tem se esquecido muita coisa na igreja, né? E uma delas é orar por missões. Sim. Uma delas é orar por missões. É verdade. A gente tem deixado muita coisa por fazer outras. Sim, sim. Ou porque o tempo não dá, ou porque... Sim, né? sim. 24 horas do dia não dá. Sim. A correria é muita. E uma delas é o que a gente sempre conversou, né? Sim. Falava de orar. E aí então mostrou o calendário dos irmãos que pedem encarecidamente que orem. Sim. Não pede mais nada. Só Sim, que orem. sim. Que orem por missões, que orem por esses irmãos, que orem por esses países, que olhem por esses pastores, né, que estão matando as famílias inteiras dos pastores. Sim, os missionários, né? Os missionários. Os missionários, que é gente que foi de outros lugares para pregar nesses lugares. E a gente, no nosso caso, aqui no Uruguai, um céu aberto, né? Ser missionário no Uruguai é uma bênção. Sim. É uma bênção ser missionário. Comparado a esses outros lugares. A esses lugares aí. Comparado a esses lugares aí. E então, se a pessoa não vai para o Uruguai, muito menos para esses lugares, né? Sim. Muito menos para esses lugares. É preciso o amor de Deus no coração, pelas almas. Né? Sim. Então, orar. Primeiramente, orar encarecidamente. Pelos missionários, pelos países que ainda não estão completamente evangelizados, né? Sim. Para que chegue o Evangelho, para que corra o Evangelho. Sim, sim. E depois, quem não puder ir e tiver condições e quiser apoiar, apoie com a oração, apoie procurando um lugar onde enviem missionários para ajudar. Sim. Né? Aqui no Brasil tem as agências de missionários, né? Sim, Está cheio de agências de missionários por aí. Sim. Nós temos o filho da esposa do nosso apóstolo lá no Uruguai, Edson de Oliveira. Ele já andou no Paquistão, andou não sei para onde, ele entrou numa agência de missionários, estudando e ele é enfermeiro. Né? Viu? Uma benção que ele é enfermeiro também. Sim, né? aí já usa a profissão dele para ajudar também. Usa a profissão também para ajudar. E tem igrejas ajudando. A minha esposa ajudou ele 1 ano, agora nós paramos um pouquinho. Mas tem as igrejas ajudando, enviando, né? Não podemos ir, mas ajudamos. Sim, sim. Então isso é aqui no Brasil tem muito empresário cristão, né? Que no Uruguai não é muito fácil, mas aqui no Brasil tem muito empresário cristão, bons cristãos, que gostariam de fazer mais pela obra e não sabem de repente o que fazer. Oferta para a missão, irmão. Oferta para a missão, que tu está fazendo a obra no teu país e fora do teu país, e Deus vai te prosperar, Deus vai te multiplicar, Deus vai trazer bênçãos sobre a tua vida, quando tu está interessado em missões. Porque interessado em missões está interessado em almas, né? Sim, sim. E uma coisa, estava pensando que agora está falando, sim. com a questão com o advento da internet, o pessoal acha que não precisa tanto fazer missão local. Devido pela própria internet, pela própria revolução digital, não é tão necessário o campo. Na verdade, é fundamental ter a presença física do missionário lá, do pregador lá no campo, não somente digital, né? Claro, sim. lógico. Porque tem lugares que ainda a internet não chegou, né, pastor? Por mais que seja muito grande esse campo, né, das redes sociais, da internet, tem muitos lugares ainda que não tem essa possibilidade ainda. E que é necessário, né? É necessário o físico, né? Preciso o físico. E o físico, essa parte interpessoal, assim, está se perdendo muito, né, pastor? Sim. Está se perdendo, que nem o pastor Ezequiel estava dizendo ali, que as pessoas hoje em dia acham que só pela internet não precisa, né? Mas se precisa, sim. Hoje em dia se tem a igreja, que nem as pessoas dizem, eu não vou ir na igreja porque eu olho a live. Eu não vou ir na igreja porque eu olho um culto em casa. Não, mas a igreja física só que tem nunca alguém, deixa de existir. Só que tem alguém fazendo um culto. Né? Eu digo tem alguém que vai para te poder assistir aquele culto, tem alguém indo lá na igreja e fazendo um culto. Claro.
né? Tem alguém adorando ao Senhor, tem alguém pagando o preço para ir naquele lugar para te assistir. Claro. Né? E Deus te chamou para você também pagar o preço e ir no lugar e adorar o Senhor. Né? Então é que as pessoas querem tudo mais pronto, né? Hoje em dia o imediatismo, né, é mais fácil muitas vezes, né, pastor? Claro. A internet ela trouxe, né? Vários benefícios, né? Vários benefícios. Mas também trouxe outros que não são muito, né? Sim. Esse é um deles, né? Esse é um deles. A palavra diz que não devemos deixar de congregar. Sim, né? sim. Na unidade do corpo. Sim. Né? No calor do braseiro, né? Sim. Não é a mesma coisa eu estar em casa sentado assistindo um culto do que eu estar aqui na igreja. É verdade, né? Não é a mesma coisa. Orando junto, louvando junto, compartilhando, né? Sim. Fomentando o amor. O amor, a fé. A irmandade. Sim, sim. Pastor. Mas tudo bem, né? Esse é outro tema também. É outro tema também, pastor. Olha, a nossa conversa está surgindo vários temas. É outro tema. Pastor, aqui tem uma palavrinha. Sim. Né? E o senhor vai tirar a palavrinha e vai dizer o que significa para o senhor essa palavra. Vamos ver o que eu tirei. Então. Vamos ver. Coragem. Coragem. O que significa essa palavra para o senhor? Mas olha, significa tudo, eu acho, né? Coragem. Missionário tem que ter. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem, né? Para tudo, né? Primeiramente para aceitar esse chamado, né? Sim, sim. Eu aceito, eu me abraço esse chamado. Sim. E depois vou pela fé. Vai pela fé. Vou pela fé. Outra palavrinha, pastor. Vamos lá. Outra palavrinha. Amor. Olha, que ele recém falou. Recém falando, né? Junta coragem com o amor pelas almas, com o amor por pregar, né? Sim. E é o que move, né, mano? É o que move. É o que move, é o que move, é o que move. O Senhor diz que não devemos ser covardes, né? Senão sim. Corajosos. Sim. Corajosos, né? E não só para a missão, né? Para tudo, né? Coragem e amor não só para a missão. Sim. Igreja local, se tu não tiver coragem, não tiver amor, não tiver, né? Um dia mesmo eu falei um pouco, né? Até quero agradecer, eu ia fazer um agradecimento e esqueci por terem me convidado, por estar na última noite dos 15 anos da igreja, aniversário do pastor Ezequiel. E se não tiver, né, uma coragem e amor pelas almas... Sim. A pessoa desiste, né, pastor? Não vai. Não caminha, não vai. Não vai, a pessoa desiste. Então, coragem, né? Amor. E o amor, né? Bruninha, mais alguma pergunta, pastor? Não, agora não. Agora não. Muito bom ouvir o pastor. É edificante saber que alguém tem esse chamado no coração, sim, assim, com a liberdade, assim, com uma entrega tão profunda. Porque sair do seu lugar... Já estava fazendo missão no Brasil, né, pastor? Uhum. Já estava, né? Já era pastor, sim, já estava no chamado. Deus tocar na sua pastora, na sua esposa, e o Senhor aceitar isso e acompanhar. Um chamado para a família, né? Sim, uma bênção. Muito obrigada por o pastor estar fazendo essa missão aí. Que Deus possa levantar muito mais pessoas com esse chamado também nos seus corações. Depois tem a Patrícia, minha filha, que também é a nossa pastora auxiliar lá, né? Sim, sim. Ela trabalha com os juvenis, é a nossa pastora auxiliar, ela que fica na igreja quando a gente sai, que ela também foi para a missão com nós, ela era pequena. A Tássia também foi para a missão. Na família, né? Aprendeu na família. Sim, claro. E ela vem de vez em quando aqui em Quaraí ou não? Sim, aqui na Tássia ela vem. Vem, sim. Convida ela para fazer uma live com a gente. Eu acho que ela vem, né? Ela não gosta muito de falar em português, né? Mas pode falar em espanhol, a gente gosta. Mas eu acho que ela vem. Os telespectadores gostam. Né? O pessoal gosta, muito bom. É uma benção, Então, trazer as experiências dela, né? O que ela tem passado. Quem sabe quem é ela e a Tássia, as duas juntas.
Ah, sim, capaz de vir. Pode ser, né? Ela vem. Elas louvam também. Mas a sua vinda aqui não é por acaso, né? Olha só. O Espírito Santo nos bastidores também, né? Os bastidores também vem participar. Eu disse para ele, tu participa com a gente, vem e faz a... Voltou, creio. Aqui de volta. Opa. Voltou, pode ir falando, cara. Pessoal, nós tivemos uma queda aqui rápida da nossa internet. Vocês sabem, né, que sempre tem que acontecer alguma coisa na nossa live, né? Mas o nosso convidado já está voltando aqui também. Não se preocupem, não foi arrebatado. Senão nós seríamos também, né? Glória a Deus. Mas está linda essa live. Nós já estamos chegando, né, quase no finalzinho dela. Já estamos agradecendo a todos que estão aí participando conosco. Sigam aí participando. O pastor vai estar aqui falando a sua palavra final. E vai ser bênção de Deus sobre a tua vida. Se Deus tem te chamado para fazer missão, não desista. Não desista. Ah, nós temos aqui o pastor que está mostrando a sua trajetória de missão. Nós queremos incentivar você que tem esse chamado de Deus. Quem sabe você que não se descobriu ainda, não sabe qual é o seu chamado, mas o Senhor já está te dando pistas, porque o Senhor vai nos dando pistas do que vai acontecer na nossa vida, né? Ele não nos deixa ir num lugar se Ele não tem nenhum propósito com a gente naquele lugar, né? Ele sempre vai nos direcionando. E uma coisa que o pastor falou também no culto, que eu achei bem interessante, que o Senhor tentou ir para um lugar e não era aquele lugar, e teve que voltar para o lugar aonde Deus tinha, né, chamado. Muitas vezes a gente tenta, né, ir para um que acha que é melhor ou alguma coisa, mas é Deus nos chama para aquele outro lugar, né? Deus permite, como Jonas, né, pastor? Ah, sim. Né, Jonas foi lá para a barriga, né, da baleia, lá foi lá para aquele tormento lá do navio lá. Deus permite um aperto, né, uma pressão, para que a pessoa seja impulsionada para onde Ele quer nos levar, né? Exato, sim. Aí tu sai da visão e aí já desanda tudo. Sai da visão, desanda tudo. Mas o bom é voltar, né? O bom é voltar. O bom é voltar para a visão, dizer, bom Senhor, perdoa, estou aqui. Né? Isso. E foi o que o Jonas fez, né? Foi o que o Jonas fez, e teve êxito depois. A culpa aqui é minha, me jogue, né? Sou eu o culpado de todo desastre. E isso também, né, pastor? Às vezes nas famílias as pessoas ficam assim, culpado é fulano, culpado é ciclano, culpado é tu, culpado dá o problema ali, a pessoa não fica culpando o outro, né? E às vezes é a gente mesmo que tem que mudar, né? Muitas vezes é a gente que tem que raciocinar e voltar atrás. Pastor, o senhor quer deixar um versículo? Sim, vou deixar o versículo que tu falou quando abriu, porque foi o que eu tinha estado, antes de sair para cá, tínhamos estado conversando com o meu genro, com o Marcelo, né? Sim. Sobre o ID. Sim. E a escritura diz ali, né? São Marcos 16:15, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não já está condenado. Sim, né? sim. E aí a gente tinha estado conversando com o Marcelo, eu disse, Marcelo, eu vou falar isso aí então hoje lá. É que sobre o ID, né? Que o ID não é, o Senhor disse que é para mim ir, então eu vou me preparar, semana que vem eu vou ver o que eu faço, né? Aí a gente estava conversando que o ID é indo. Sim. Né? Que o ID é indo, vou indo e vou fazendo, né? Não vou esperar para amanhã, não vou esperar para aqui mês que vem. Sim. Vou indo e vou fazendo, porque a nossa vida é sempre indo, né? Nunca voltando. Queremos voltar para trás, é sempre indo. Sim. E outra coisa que também estivemos falando é que o tempo não para. Se tem uma coisa que não para, é o tempo. É verdade. Né? Tu não sabe quanto tempo tu vai ter. Então, o Senhor está te dizendo ide, mas é ide e indo. Vai indo. Vai indo que Ele está te empurrando, Ele está te mandando. Né? É verdade. É isso que eu queria dizer, né? E é eu acho que é um dos versículos melhores versículos para missões é esse, ide. Sim. O Senhor disse ide, é para ir. Ide é para ir. É para ir, não importa para onde. Não importa para onde. Para onde Deus te chamar, para onde Deus te direcionar,
Sim, sim. Vai. Como Abraão, vai. Sim, vai, porque eu serei contigo. Sim, glória a Deus por isso, né? Que benção, que benção. Você que está pensando, não fica pensando, vai, né? Pega, vai. Que nem diz o ditado, né? Quem pensa não casa. Ainda bem que nós já estamos tudo casados. Ainda bem que né? Tu fica pensando, não dá para pensar muito, né? Eu quando olhei para Ezequiel não pensei muito. Né? Aquele moreno, que bonito aquele moreno. Olha, outra live, essa vai para o mês de junho, né? O mês de junho, que é o mês dos namorados, aí nós vamos fazer outra live. Já está agendado, né, Bruna? Mas, pessoal, é isso aí. Estamos chegando então ao final da nossa live. Agradecidos a todos que estiveram aqui presentes conosco. A live deu uma caidinha, mas voltou de novo. Mas nós agradecemos a vocês aí, que Deus abençoe a tua vida e você possa se sentir impulsionado a fazer missões. Começa a fazer missão aí pelo teu vizinho, pelo teu parente, pelo colega de trabalho, né, com aquela pessoa, colega de colégio, de faculdade, não sei, aonde Deus te enviar, vai e faz missões. Em todo lugar tem uma alma. Em todo lugar tem uma alma, né? Em todo lugar tem uma alma, né? E às vezes até o teu silêncio pode fazer missão, se você tem o objetivo de levar o teu evangelho, né? E o evangelho de Cristo, né? Que está dentro de você. E também o teu falar que seja direcionado pelo Senhor. Pastor, reverendo Nelson Fagundes. Muito obrigado. Eu agradeço. Agradeço muito pela sua presença aqui, por ter aceitado mais uma vez, né? A segunda vez estar conosco. Deus tem algo aí nessas lives, nessa vinda do Senhor aqui, vai estar tocando em alguém, com certeza. Com certeza. Né? Nós temos o objetivo assim, se Deus tocar em uma pessoa, né? Imagina se essa pessoa que Deus toca vira um Billy Graham, né? É uma bênção. E foi através da nossa live, pastor. Claro, né? Então, assim, é uma bênção de Deus. A gente não sabe a dimensão do poder de Deus através, né, dessa rede social que nós estamos usando para o bem. Claro, não sabe que potencial pode ter aí olhando ela. Isso, um potencial, uma pessoa aí. Claro. Né? E quem sabe mais adiante a pessoa possa dizer foi através de uma live, né? Então, que estava meio frio, mas... Sim, nós mesmos foi através da rádio, né? Sim. Nós foi através da rádio, não tinha ainda toda a tecnologia da rádio. Era a rádio, é verdade. E a gente foi chamado pela rádio. E a gente sempre que fala, que vai por aí, fala como é que Deus chamou. Sim, né? Sim. A gente tinha se convertido, já estava pastoreando. Tá? Sim, sim. E daí Deus chamou pela rádio. Veio. Muito obrigada, pastor Nelson. Muito obrigado também, eu agradeço vocês por me convidar, por abrir aqui as portas da igreja para pregar na terça-feira. Sim. E aqui da live, que já é a segunda, né? É a segunda vez. Então, Deus abençoe todo o pessoal que está olhando. Muita gente me conhece, talvez por aí, né? Eu também conheço alguns. Então, agradeço vocês. Em nome de Jesus, que Deus continue abençoando. E sempre que eu posso, eu dou uma olhadinha nas lives lá no Uruguai. Vocês veem, né? Eu vejo. A Bruna vê. Sim, né? A Bruna vê. Às vezes eu não consigo ver por aqui, mas aí eles vêm ali, né? Claro. Pastor, vamos fazer uma oração por esse povo? Vamos orar, irmão. Abençoar esse povo aí que está precisando da bênção de Deus. Isso, vamos orar. Amado Deus e Pai eterno, Senhor, em Teu nome nessa noite, Jesus, agradecemos primeiramente por essa oportunidade que Tu nos dá de estar falando com muita gente através dessa live. Obrigado pelas irmãs e os irmãos, o pastor também, a pastora, terem me recebido aqui nessa noite. E nessa hora abençoa, Senhor, aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que está em casa, que esteve assistindo a live, que agora vai ser abençoada pelo Teu poder sobrenatural. Segue falando, segue tratando, segue ministrando essas vidas, Senhor, através da live que falamos de missões. Que muitas pessoas possam despertar e possam sentir um chamado, um amor, um carinho por missões, Senhor, em nome de Jesus. Quem sabe, Senhor, também tem alguém que está enfermo, está olhando a live, está com uma dor, alguma parte do seu corpo, com algum problema, alguma dificuldade, que amanhã precisa solucionar. Ah, meu Deus, abençoa agora também. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja e assim será, Senhor, para sempre. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus.
Então estamos despedidos desse Renovada Podcast. Até o próximo, que vai ser bênção de Deus para a tua vida, como foi esse. Espera que Deus tenha missão para ti.